tem um Pablo Marçal surgindo. Peraí, deixa eu ouvir esse Pablo Marçal. Hoje a imprensa já despertou para esse tipo de outsider, porque não tinha essa. Aí hoje está todo mundo ouvindo o Pablo Marçal e tomando couro do Pablo Marçal. Né? Eu fiz uma entrevista com o Pablo Marçal em 2022 que ele saiu. Ele saiu suando lá, virou meme. Eu não sei o que o Glenn tinha em mente. Eu sei que ele não foi honesto na divulgação. Por que ele não disponibiliza esse arquivo para todos? Para qualquer historiador poder entrar e fazer de fato uma pesquisa sobre os arquivos da Lava Jato. Eu tive tentativa de hackeamento 3 vezes no meu celular. Isso é crime, tá certo? Inclusive que o Lula nunca deixou surgir nenhuma outra liderança da esquerda desde que ele se tornou essa grande liderança. Então, assim, eles têm um perfil hegemônico de impor e de não deixar nada crescer em volta, igual aquela erva daninha. Porque qualquer pessoa que ocupar a Secretaria de Comunicação, ela vai ser atropelada pelo Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro era quem conduzia a comunicação da campanha. Só que existe uma diferença entre comunicação de campanha... Qual que era a posição do Bolsonaro em relação a essa questão do filho Carlos? Como é que você percebia que ele reagia ali? Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Na última década, no Brasil, o jornalismo passou por mudanças importantes e o meu convidado de hoje é, sem dúvida, um dos protagonistas desse cenário ainda em movimento. Com 25 anos de experiência, ele já atuou como repórter, editor e colunista em redações de diferentes veículos de mídia, com destaque, se me permitem, para O Antagonista, onde ficou por 8 anos. Suas reportagens premiadas são o sinal de sua vocação investigativa e de sua capacidade de revelar para nós o que está oculto. É com alegria que eu recebo hoje Cláudio Dantas. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Bruno. Obrigado pelo convite. Estou à tua disposição. Essa parte do revelar o que está oculto, gostou dessa parte? Essa é a sua função? Revelar o que está oculto? Sempre. Especialmente aquilo que está oculto nas versões oficiais. Né? Eu acho que o jornalismo, e como você bem disse, né, nós estamos vivendo um momento muito chave, muito sensível para a própria imprensa, né? Depois de todo o advento das redes sociais, a democratização do acesso à informação, a possibilidade de que as pessoas, cada um de nós, seja uma espécie de repórter, né? Seja também alguém que possa dar opinião no debate público. Então tudo isso desafiou o jornalismo, né? Desafiou no formato, desafiou na qualidade, na curadoria da informação, desafiou no posicionamento. Antigamente, um jornalista, ele não necessariamente ele precisava ter um posicionamento claro, né? Um posicionamento político ou um posicionamento de opinião sobre determinados temas, né? E hoje não, hoje a audiência cobra. Você acha que é uma tendência hoje? Que você sim, cobra que você tenha posicionamento. Eu, por exemplo, quando repórter apenas, eu fazia minhas matérias, né? Fazia minhas investigações, as denúncias, escrevia a matéria, e eu que trabalhei no papel, né? No jornal, na revista, depois é que eu vim para o audiovisual, para a internet, depois para a TV. Eu fiz essa trajetória e é muito interessante, porque eu saí de um nome num jornal que simplesmente escrevia uma matéria para um jornalista que hoje tem a sua própria audiência e que precisa dar satisfação para essa audiência, né? Então, nós estamos gravando aqui. Hoje eu, por exemplo, não fiz a minha live e as pessoas me cobram nas redes sociais. Então, eu precisei dar satisfação para elas sobre essa live. Mas, assim, é um momento chave para o jornalismo de tantas formas, né, que efetivamente talvez seja o grande desafio seja
seja entender onde estar, entender qual é a demanda, efetivamente o que a nossa profissão ainda pode oferecer. Entregar, né? Certo. Queria voltar um pouquinho lá atrás. Você disse em alguma entrevista que deu, ou um comentário que fez, que a Lava Jato foi de alguma forma, ela mudou o modo como se faz jornalismo no Brasil. Por quê? Como se faz jornalismo? Eu não me lembro de ter dito isso, mas eu posso compreender da seguinte maneira. Assim, eu acho que a Lava Jato, ela veio como uma quebra de paradigma também de investigações, né, até do formato de investigação, com força-tarefa, etc. e tal, e como uma investigação que ela desafia o próprio sistema no qual ela está inserido. Muita gente não tem essa consciência, né? A gente está falando de uma operação que ela escrutinou e trouxe à tona os intestinos da nação, né? Ela mostrou as relações promíscuas estabelecidas de maneira profunda entre o Estado brasileiro, né? Esse deep state entre operadores do Estado, agentes do Estado, autoridades públicas, políticos, integrantes do judiciário, integrantes do poder legislativo, do executivo, e a relação deles, uma relação promíscua estabelecida com o empresariado, ou seja, com as elites econômicas deste país, e naturalmente isso também trouxe um desafio para a imprensa. Eu lembro que quando eu comecei quando a Lava Jato começou, eu ainda estava na revista Isto É. O primeiro ano, 2014, eu estava dirigindo a sucursal da revista Isto É em Brasília. A gente fazia as reportagens, mas você não via na imprensa, no resto da imprensa, muita vontade de se entrar no tema. E isso era explicado nas próprias páginas dos jornais e das revistas, que eram cheias de anúncio das empreiteiras que estavam sendo investigadas. Né? Anúncio da Petrobras, anúncio do BNDES, anúncio, né, da Odebrecht. Então, esses anúncios garantiam o silêncio. E o desafio que a Lava Jato impôs foi justamente de se quebrar isso. E aí a gente entra com o antagonista, e eu me somo ao antagonista logo no seu início, com o Diogo e o Mário. 2015, né? Em 2015, em agosto de 2015, inclusive no dia da prisão do Zé Disseu, da primeira operação contra o Zé Disseu. Não me lembro se foi a operação só a busca e apreensão, se foi a prisão. Mas a primeira operação contra o Zé Disseu, e a gente passa a imprimir primeiro que a gente fura essa cortina de ferro, né? A gente fura essa operação abafa dia após dia, e diariamente e a cada minuto, a cada instante, porque a gente trouxe um formato disruptivo, que era como se fosse um tweet, né? Curtas, né? Notas curtas, mas notas com informação, e aquilo era muito rápido, né? Então, com o volume de informações que a Lava Jato produzia nas investigações e que disponibilizava no sistema eletrônico, né? Muita gente, especialmente a defesa dos condenados, dos investigados, tinha o recurso retórico de dizer que a Lava Jato vazava tudo para a imprensa. Esse é um ponto que eu queria perguntar, porque ficava claro na época que o antagonista saía na frente. Não, mas assim, uma coisa é o vazamento, outra coisa é você, de forma institucional, disponibilizar as informações da investigação. Então, o grande volume, eu não vou dizer que certa informação não vazava de advogado, vazava de procurador, vazava de delegado, vazava de diferentes maneiras, inclusive para toda a imprensa, né? Eu acho que os maiores vazamentos, na minha percepção, que a gente viu, inclusive, em grandes jornais, telejornais, em grandes emissoras, ele acontecia em Brasília, via Procuradoria-Geral. Então, assim, mas o grande volume de informações que gerava essa grande quantidade de notícias, ele era disponibilizado de forma oficial no chamado IPROC, que era o Sistema Eletrônico da Justiça do TRF4, de forma
de forma rotineira. Então você tinha, por exemplo, uma operação era deflagrada. 6 horas da manhã, a Polícia Federal estava batendo na porta dos investigados. Então nós todos recebiam algum tipo de informação, a imprensa de uma maneira geral, às vezes um release da própria Polícia Federal. E claro, aí cada um acionava as suas fontes, tentava obter o mais rapidamente possível o nome dos alvos, etc. e tal. A gente saía na frente em função de ter esse trabalho de investigação. Só que depois que era feita a busca, por exemplo, a busca e apreensão, depois que esse negócio esses elementos entravam no inquérito, né? Isso era disponibilizado, às vezes com graus de sigilo, às vezes não, no inquérito. Então, qual era o trabalho do jornalista, né? Ou pelo menos o trabalho que eu fazia. Eu puxava né? A gente entrava no sistema, puxava os documentos, estavam à disposição também dos advogados e de qualquer pessoa, puxava os documentos e aí eu fazia o meu trabalho jornalístico de cruzamento, de apuração, né? Às vezes você tinha lá, aprendeu uma agenda com nomes, né, de A, B ou C. Né, com a minha experiência na cobertura política, eu já conhecia, às vezes, fulano, beltrano, eu já sabia com quem falar, né? Então, às vezes, tinha o nome de um empresário que, de repente, alguém não conhecia, mas aí você liga para uma fonte, pergunta, às vezes, é de um determinado setor, aí é um trabalho de apuração jornalística para você fazer o quê? Cruzar essas informações que eram disponibilizadas e tentar avançar na investigação jornalística. Muitas vezes, o nosso trabalho, ele se antecipou ao trabalho do próprio Ministério Público. Vou te dar um exemplo. Pode me interromper a hora que você quiser. Claro. Vou te dar um exemplo. Eu descobri, por exemplo... O sítio Atibaia. Na questão do sítio, né? Vários órgãos de imprensa se debruçaram sobre a questão do sítio, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu identifiquei que o sítio e o triplex tinham sido equipados com cozinhas do mesmo fabricante. Então, o que eu fiz? Como é que você soube dessa informação? Então, isso aí eu já não me lembro mais, mas assim, a gente, na investigação, você quando tem a busca, quando você abre aquilo ali, a polícia faz foto, faz imagem, então é uma coisa de você olhar a imagem e falar assim, o que é isso aqui? Isso aqui é uma geladeira. Aí você vê a faixa, aquela faixa de plástico, né, do móvel que ainda está sendo, né, às vezes está lá o balcão o balcão da cozinha. O balcão da cozinha ainda está com aquele plástico, né, de novo, e o plástico vinha com o nome da empresa que fazia a cozinha. Aí você pega aquilo, descobre que a cozinha, né, foi fornecida para outro, vai atrás de fontes. Aí eu me lembro que uma fonte me deu a dica de que essa cozinha tinha sido adquirida, né, numa loja em São Paulo, e eu fui ligando para todas as lojas até achar a loja. Eu pesquisei primeiro para ver qual era a loja que tinha mais, vamos dizer assim, mais potência, né, mais capacidade de fornecer aquele tipo de equipamento que atendia classe mais alta e tal. E aí descobri o vendedor que vendeu, né? E o vendedor me contou que a cozinha tinha sido paga em dinheiro e que quem tinha pago era um executivo da OAS. Esse executivo ninguém conhecia na época, nem eu conhecia, não era alguém que era das notícias, do noticiário, que estava presente. Então, assim, quando eu publiquei, aí o próprio Ministério Público se interessou em saber quem era a minha fonte, porque na ocasião a fonte ainda estava em off, né? E aí, assim, a fonte, eu perguntei para a fonte, você quer virar testemunha da investigação? Você corre riscos, né? Mas, assim, se você quiser, tem gente na investigação que quer que você colabore. E aí ele quis, acabou ele sendo vamos dizer assim, testemunhou, deu testemunho. A partir daí, ele confirmou a compra da cozinha. A partir daí, o Ministério Público pediu a quebra de sigilo, né, da venda ali, dos e-mails da venda, e aí descobriu que a negociação tinha sido feita através de um filho, né, e do sócio do filho, do Lula, enfim. Aí a investigação avançou, se chegou no executivo,
Aí se fez a busca, né, e apreensão no executivo, se descobriu fotos do executivo com o próprio Lula lá no sítio, tirando foto, tomando cachaça junto, né? Então a coisa evoluiu. Isso é um exemplo. Tem o exemplo dos pedalinhos, né? Sítio, que tinha, né, o nome dos netos, acho que foi, não sei se foi a Folha ou a Veja, alguém fez a foto com um drone e os pedalinhos tinham o nome dos netos do Lula, os pedalinhos que estavam no lago do sítio. E eu fui atrás de saber aonde tinha sido comprado o pedalinho e descobri a loja, consegui a nota fiscal, descobri, por exemplo, que quem comprou, quem ligou e fez toda a negociação tinha sido um segurança do Lula, que é disponibilizado pelo GSI para os ex-presidentes, e ele tinha um, e aí ele usava, e eu me lembro que depois, eu acho que foi a revista Época fez uma matéria a partir das diárias, né, descobrindo quantas vezes esse segurança e os outros seguranças do Lula estiveram no sítio. Aí, a partir daí se descobriu que ele realmente frequentava o sítio, né, estava sempre lá no sítio. Então, assim, a imprensa, o antagonista, quando ele rompe, né, começa a avançar muito e muito rápido, o resto da imprensa acaba tendo de entrar também na investigação. E aí chegou um momento em que a imprensa inteira estava dedicada a investigar, e eu acho que a imprensa colaborou muito naquele momento com diversas linhas, com diversas frentes de investigação, o que acabou sendo um trabalho, vamos dizer assim, complementar, né? Então, tem muita gente que tenta, vamos dizer assim, denegrir o trabalho da imprensa, dizendo que a imprensa estava mancomunada com o Ministério Público. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma retórica, uma tentativa de se criminalizar o trabalho da imprensa. A imprensa serve para isso, para apurar, para investigar assuntos relevantes de interesse, né, da sociedade, e não havia nada naquele momento que fosse mais relevante do que esse esquema, que foi considerado o maior esquema de corrupção da história, né? O que dizem, fora esses dois casos em que vocês se adiantaram, é que vocês teriam acesso direto, antecipado à equipe de investigação. Isso não acontecia? Não, isso não existe. A gente, quer dizer, eu falo por mim, tá certo? Assim, eu não sou responsável pelo trabalho de terceiros, mas eu, como jornalista, o meu trabalho é me antecipar ao máximo. Mas, por exemplo, quando você... mas se tivesse, seria uma infração ética, você acha? Se tivesse o quê? Acesso antecipado a notícias pela fonte da Polícia Federal, por exemplo. Não, isso é... Olha, veja, a imprensa, ela é uma correia de transmissão de interesses da sociedade, e essa sociedade, ela se organiza de diferentes formas. Quando você, por exemplo, vai votar um projeto no Congresso Nacional, o que acontece? A imprensa muitas vezes traciona vamos dizer assim, a pauta de interesse de um grupo que está mais organizado. Isso é boa imagem mesmo, uma atração, né? Isso não quer dizer que a imprensa esteja mancomunada com o setor da indústria, porque a indústria tem interesse na reforma tributária. Isso é ridículo. Mais uma vez, é tentar criminalizar o trabalho da imprensa. Veja, a sociedade... Todo esse processo, ele é muito dinâmico. Já teve casos, por exemplo, de você ter uma operação, a Polícia Federal batia na porta de alguém lá, de algum investigado, numa mansão em Brasília. O que acontecia? Isso 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. O vizinho acordava com a Polícia Federal, né, na casa do vizinho, né? O vizinho olhando, falou assim: o que essa Polícia Federal está fazendo aqui? Ele ia, tirava uma foto com o celular, ou gravava um vídeo e mandava para mim. Por quê? Porque via no meu jornalismo e no jornalismo do antagonista um jornalismo... Confiava, né? Sem rabo preso, um jornalismo disposto a publicar tudo, a mostrar o que está acontecendo. Então, assim... fora o vizinho que conta, não, é isso mesmo, tem isso e tem mais aquilo e tal. Isso, aí aquele vizinho, às vezes vinha com uma outra história, né, suculenta. Ele falou assim, ó, inclusive, nessa mansão, todo sábado, né, tem uma festa, tem uma feijoada que reúne, e aí eles recebem autoridade, já vi fulano, beltrano, ciclano. Aí você, claro, naturalmente você tem que ter
os elementos fáticos, probatórios, para poder dar sustentação àquela versão, né? Que eu acho que a grande preocupação que um jornalista tem que ter, e cada vez mais, é tentar provar, né? Tentar corroborar a história que ele está ouvindo, né? De alguma maneira. Então, assim, sei lá, Sítio de Atibaia, 1000 histórias do Sítio de Atibaia. Tá, quais aquelas que são capazes de serem comprovadas? Por exemplo, Sítio de Atibaia. Algum vizinho chegou, me ligou um dia e falou assim: tem uma antena da Oi de celular instalada aqui. Não sabia se era da Oi na época. Enfim, tem uma antena de celular que foi instalada para o sítio do Lula. Pô, era um vizinho que estava falando. Aí eu falei assim: não é possível a instalação de uma antena. Eu quero a foto da antena. Aí manda a foto da antena. Eu falei assim: realmente é uma antena. Que antena é essa? Aí é o trabalho jornalístico. Puxa seu registro, vê se que tipo de antena, que antena é aquela, entra em contato com a Anatel, vê qual é a operadora, entra em contato com a operadora, confirma a instalação, vê a data que foi instalada, se houve pedido para instalação. E aí se confirmou que realmente houve uma instalação da antena na ocasião em que o Lula foi viver lá, por exemplo. Estou te dando aqui vários exemplos. São detalhes, né? São muitos detalhes de uma história que, aliás, ela é muito complexa, né? Quando você tem coisas mais banais, eu acho que sítio e triplex são coisas banais dessa investigação. Verdade. É muito curioso que isso é uma crítica que eu faço à Lava Jato, que a Lava Jato tenha se dedicado tanto a esses casos, que são casos que eu considero banais. Ah, Cláudio, qual o caso que você considera muito mais grave? Eu considero muito mais grave o fato de você ter a empresa, o filho do presidente, abrindo uma empresa que recebe recursos, investimento de uma empresa de telefonia que foi beneficiada por um ato do próprio presidente da República. Para mim, isso é muito mais grave. E não são pouco, não é 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Na época, eu acho que até depois, quando fizeram a investigação, quebraram o sigilo da empresa, acho que a empresa movimentou mais de 300 milhões. Eu não me lembro a cifra exata. E nunca houve a condenação, por exemplo, né? Apesar de toda a suspeita de tráfico de influência. O inquérito foi desmembrado, foi para São Paulo e foi arquivado. Eu acho isso muito mais grave, né? Quando você tem uma investigação, por exemplo, do Zé Dirceu, a empresa... O Zé Dirceu, ele foi preso o irmão. Com o irmão foi encontrado um caderno. Um caderno, me lembro perfeitamente, porque isso foi uma coisa que eu escrevi várias vezes sobre isso. O caderno era um caderno como se fosse um caderno de contabilidade, de controle de contabilidade, das consultorias do irmão. Do irmão dele. Da consultoria do Zé, né? E quem fazia era o irmão. Era até um caderno de capa vermelha, era um negócio que tinham várias inscrições, vamos assim, codificadas. A Lava Jato nunca avançou sobre isso. Nunca descobriu o que eram aquilo, o que eram essas informações. Ela foi deixando muitas frentes de investigação de lado, porque fizeram uma opção de avançar nas investigações a partir das delações premiadas. Só que o delator nunca vai entregar 100% do negócio, né? Sim. Então, assim, quando você tem, por exemplo, a criação de uma empresa como a Sete Brasil, que movimenta recursos de fundos de pensão, de aposentados, das estatais, né, do Banco do Brasil, Caixa, etc. e tal. Tem recursos de bancos de investimento e recursos bilionários e se cria uma estrutura financeira através de offshores para se investir na construção desses navios sonda, que são aqueles navios usados para perfuração do pré-sal. E isso é um trabalho que eu fiz, por exemplo. Eu fiz um levantamento dos balancetes da Sete Brasil e descobri que já tinham sido pagos, sei lá, no primeiro ano tinham sido pagos, sei lá, não me lembro mais de cifra no detalhe, mas sei lá, 8 bilhões e não tinha um navio sonda pronto. Então, para onde foi esse dinheiro? Isso não foi investigado pela Lava Jato. Então muita coisa ficou para trás, porque quando você senta com um delator e pede a ele uma orientação, conta tudo que você sabe, muitas vezes ele vai estar assim: pô, eu tenho uma conta bancária que tem 10 milhões e eu tenho uma outra que tem 500, eu vou entregar de 10.
Eu me lembro do gerente lá, o Barusco, né, que entregou 100 milhões de dólares, na época dava uns 300 milhões de reais. Entregou a conta. Será que essa era a única conta que ele tinha? E era maior, né? Será que era a maior? Queria sua opinião sobre a Vaza Jato. O The Intercept publicou aquelas mensagens, conversas e mensagens trocadas entre membros da equipe e o Sérgio Moro, que foram vítimas de um crime. São mensagens não autorizadas, né? Um acesso não autorizado àquelas mensagens dele. Entre dois bens em jogo aí, a privacidade dos interlocutores e o interesse público em saber o que acontecia na Lava Jato. Você acha que é correto publicar como publicaram aquelas mensagens? Olha, esse é um debate que ele é muito interessante, porque é o seguinte, ele envolve uma série de questões éticas, de interesse da sociedade e de interesse da fonte. Quando você pega, claro, o jornalista, vamos lá, o jornalista recebe. Quem é o jornalista? É o Glenn, tá. O Glenn recebe lá, vem com essas mensagens e começa a publicar, tá certo. Tudo bem, tem direito de publicar. São mensagens obtidas... Você faria o mesmo? Então, olha, eu já tive de lidar tantas vezes com informações que elas ficavam no limiar entre o interesse da sociedade, se essa informação ela era obtida, como essa informação era obtida, porque vamos dizer que eu amanhã receba, por exemplo, o teu imposto de renda de uma fonte. A pessoa da Receita pega e vaza o teu imposto de renda para mim. Você é um senador e ele vaza com o objetivo de te prejudicar, naturalmente. O que eu faço com esse imposto de renda? O que você faria? Eu não publicaria. Por quê? Porque ele foi fruto de um crime, de uma violação da sua privacidade. E é uma violação constitucional, tá certo? É uma violação constitucional. Neste caso, você tem não uma violação constitucional, você tem várias violações constitucionais. Você tem, na verdade, um verdadeiro ataque institucionalizado, porque você tem a violação do sigilo dos procuradores, do sigilo do juiz, do sigilo de desembargadores, do sigilo de jornalistas, do sigilo de empresários, do sigilo de ministros do Supremo, do sigilo do ministro do STJ. Aí você se pergunta, em que momento vamos falar de interesse social, de interesse da sociedade? Tá bom. Bom, eu vou te dizer o seguinte, eu sou o cara que descobri a existência do serviço secreto do Itamaraty da época do regime militar. Ganhei prêmio jornalístico com essa matéria. Esse arquivo estava no Itamaraty, escondido lá, abandonado no Itamaraty. Trazia uma opção de questões, inclusive privadas, íntimas, de exilados, etc. e tal, sei o quê. Eu publiquei, analisei durante meses mais de 27 mil documentos, informes produzidos pelo Serviço Secreto, monitorando os exilados políticos. A partir dali, eu fui atrás dos agentes, fiz uma investigação enorme, descobri quem criou o negócio, embaixadores aposentados, diplomatas, ex-integrantes do Serviço Secreto. Fiz um trabalho, assim, de modéstia à parte, um trabalho de excelência. O que aconteceu? Fiz a matéria, publiquei a matéria, peguei o arquivo e entreguei para o Arquivo Nacional. Arquivo quer dizer um conjunto de documentos. Um conjunto de documentos. Quando você tem um jornalista, como o Glenn, que tem acesso a isso, tem acesso a esse negócio inteiro, a esse conjunto de documentos fabuloso, que ele diz que tem uma série de crimes. E aí ele começa a soltar, como pílulas. É verdade, dentro de uma narrativa, que assim, se você for ler as matérias, é uma narrativa. É uma narrativa, é uma interpretação que ele faz. De muitas vezes, tem diálogos ali que são mais claros, tem diálogos que não são tão claros. Mas isso não importa. Você tem uma narrativa que ela é construída e os dados que são extraídos desse conjunto, eles são colocados, incluídos ali, para, vamos dizer assim, para sustentar essa narrativa. Quando
a coisa cresceu muito, ele abriu acesso para alguns veículos tradicionais. Esses jornalistas tinham tempo de acesso e com supervisão. Nós nunca tivemos acesso público a isso. Esse arquivo, pelo que eu ouvi, não sei se é verdade, foi depois negociado os direitos de acesso a ele a um cineasta para se fazer um filme. Nós nunca tivemos acesso a nenhuma outra mensagem que não fosse a mensagem dos investigadores da Lava Jato, ali dos procuradores, especialmente da Força Tarefa de Curitiba. E esse produto foi utilizado por numa ofensiva ao judiciário para se descredibilizar, desmoralizar a investigação. Então a sua crítica não é a publicação em si, mas a forma fragmentada como ela foi feita, é isso? É porque é o seguinte, quando você está numa posição dessa, você tem que entender, assim, qual é o objetivo daquilo. Qual é o interesse? A fonte tem interesse? Tá, vamos dizer que a fonte não tem interesse. Eu quero explodir. Aí você, como jornalista, fala assim, beleza, eu tenho um negócio aqui que é gigante. Ó, eu vou capitalizar, vou fazer matéria sobre isso, vou fazer reportagem sobre isso. Eu poderia fazer as reportagens sobre isso. Mas eu faria o quê? Eu disponibilizaria, fiz como eu já fiz no passado. Não estou falando da boca para fora. As pessoas, já que é uma questão histórica, já que a gente está tratando de limites da investigação, de protocolos e procedimentos de investigadores, então vamos jogar limpo, vamos colocar na mesa e vamos fazer um debate. Sim. Ou não, ou esse debate só serviu para anular condenações, criar um clima que fez com que o judiciário utilizasse provas ilegais para anular provas legais, o que é um verdadeiro absurdo, para se desconstruir uma operação que estava subindo na escala, na cadeia alimentar, dentro da instituição do Estado brasileiro, porque nós vivemos uma corrupção institucionalizada, e ninguém teve acesso a mais nada. Quer dizer, então, por que mensagens trocadas entre ministros que foram hackeadas não foram divulgadas entre ministros do Supremo? Por que mensagens de quem pensa alinhado a um lado do espectro político não foram divulgadas? Porque, veja, nós temos uma situação que ela é claramente construída com o objetivo, que é anular a investigação e libertar os condenados. A corrupção existiu? Ela existiu. Vamos dizer... Você acha que o Glenn tinha isso em mente? Ele queria isso? Eu não sei o que o Glenn tinha em mente. Eu sei que ele não foi honesto na divulgação. Por que ele não disponibiliza esse arquivo para todos? Para qualquer historiador poder entrar e fazer de fato uma pesquisa sobre os arquivos da Lava Jato. Eu tive tentativa de hackeamento 3 vezes no meu celular. Isso é crime, tá certo? Sim. Isso é crime. O que a pessoa quer? Quer saber quem são minhas fontes? Quer saber com quem que eu converso? Né? Se eu dou boa noite para minha filha, se eu não dou? Quer dizer, desculpa, isso é um estado de coisas que está fora vamos dizer assim, do caráter republicano que as coisas precisam ter, que o jornalismo precisa ter, né, que uma investigação precisa ter. E numa boa, você é um procurador. Vamos dizer que você descobre um esquema, que você puxou um negócio, veio um gigante, né, puxou uma pena, veio o galinheiro inteiro. Você passa 4 anos da sua vida dedicado a investigar isso todos os dias, durante, 12 horas por dia. Aí você se comunica com os parceiros do seu time todo dia. Você levanta, vai dormir pensando nisso. Você se motiva com isso. Você entende que aquilo é uma oportunidade para você mudar a cultura promíscua que existe de corrupção no seu país. E aí depois você julga essas pessoas por quê? Porque falaram mal do fulano, do beltrano, do ciclano. E essa coisa de procurador falar com o juiz, cara, isso aí é rotina no judiciário. Na verdade, quem conhece e quem cobre sabe muito bem que, inclusive, a partir do advento do WhatsApp, muitos processos foram agilizados por causa do WhatsApp. De juiz falar com o advogado, falar com as partes,
né? Falar com o procurador, tudo pelo WhatsApp. O ponto ali é que havia algumas mensagens que o Sérgio Moro nega, ele não confia em autenticidade, mas que levariam a entender certa preferência por um lado ou outro do caminhar processual que não estavam revelados no processo. Por exemplo? Por exemplo, ele mencionou que não gostaria que o Eduardo Cunha fizesse uma delação premiada. Você sabe que eu sou contra. Isso está lá na mensagem. A outra indicando uma testemunha. Coisas nesse sentido. Certo. Não estou dizendo juízo de valor, não. Estou dizendo que não é só o contato. Houve mensagens, de fato, que ele daria um direcionamento, assim, para a investigação, né? Perfeito. Olha, veja, eu não sou advogado da Lava Jato. Eu sou um crítico, inclusive. Mas eu não vejo essa gravidade que colocam. Por quê? Porque quando você olha os autos do processo, você tem que perceber se isso aqui contaminou, se a opinião contaminou. Sim. Quando você puxa o inquérito e vê que o sujeito cometeu o crime, que tem a prova do crime, que tem o testemunho do crime, que tem o delator confirmando o crime. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um negócio, de um fenômeno chamado processualismo. E na história das investigações de corrupção, das mega investigações de corrupção que já ocorreram nesse Brasil, curiosamente, elas todas são anuladas por processualismos. A Operação Castelo de Areia, que antecipou em quase 10 anos as revelações que a Lava Jato faria, ou seja, um esquema que vinha de muito antes, ela foi anulada. Veja, as pessoas não conhecem a história, então elas não têm a mesma compreensão da história como eu tenho. Essa operação ela foi anulada pelo STJ dizendo o seguinte: essa investigação começou com uma denúncia anônima. Na verdade, a investigação começou com um doleiro que resolveu colaborar com a investigação numa época em que não existia lei de colaboração premiada. A Polícia Federal colheu os depoimentos, encartou isso nos autos de forma anônima para não expor o doleiro, e essas informações passaram a ser utilizadas para o pedido de diligências, etc. e tal. As investigações avançaram, confirmaram muitos dos crimes que estavam sendo investigados. Só que quando chegou lá, o pessoal falou assim: não, isso aqui é uma... cadê? Quem é o delator original? Quem é a fonte original da denúncia? Ah, não, ela está oculta no processo. Percebe? Isso aqui é o chamado processualismo. É a mesma coisa que você anular uma apreensão de 700 quilos de cocaína que foram apreendidos dentro de mangas, descobertas dentro de um depósito, porque a polícia entrou no depósito sem mandato. Só que a polícia só entrou no depósito porque estava fazendo uma ronda ostensiva, desconfiou de elementos que estavam entrando no depósito, resolveu monitorar, vigiar e ir atrás dos caras, e quando fez a batida no depósito, descobriu a manga, 700 quilos, quase uma tonelada. E que fique claro que não é hipótese, isso é um fato real. Eu estou falando de um fato real. Aí você anula a prisão do sujeito, você anula o processo. Eu não sei o que fizeram com a cocaína, se botaram elas de volta na manga e devolveram pro PCC, ou sei lá, para as Farc. De que nós estamos falando? Não se combate o crime assim. O crime, ele atua fora da lei. O combate ao crime, claro, tem que ser dentro da lei. Mas se você cria mecanismos que, se você errar uma vírgula numa denúncia, por exemplo, que você ofereça, como o procurador que é, você oferece uma denúncia, mas aí você errou numa vírgula, então a tua denúncia está anulada porque você errou na vírgula. Vamos por exemplo, que foi uma inovação também no julgamento, quando disseram que as alegações finais, né, do colaborador tinham que ser antes, né, dos demais réus. Mas não existia regra disso. Então o judiciário criou uma regra, trocou o pneu com o carro andando, criou a regra e se anulou aquela condenação, se retornou o processo para poder retomar e adiar mais uma vez o processo.
É muito simples. Quando você vai olhar quantos políticos foram condenados por corrupção pelo Supremo, na história da democracia, na recente história desde a redemocratização, você vai perceber que tem alguma coisa errada, que é um sistema feito para proteger essas pessoas. Aí, se você extrapolar isso, tudo bem, então vamos considerar, Bruno, vamos considerar o seguinte: a Lava Jato errou mesmo. Errou. Isso que eu não estou falando nem de ministros que falam com investigados, mas tudo bem, mas vamos lá. Vamos dizer que a Lava Jato errou. Errou, combinou para poder investigar um mega esquema complexo e tal, então não pode combinar. Tem que ser cada um por si, né? Mas vamos dizer que ela errou, ela avançou, ela cometeu arbítrio, etc, etc, etc. Eu te pergunto, e agora? Nós estamos vivendo uma situação em que pessoas estão presas sem denúncia há 1 ano. Uma mulher que foi lá, mãe de 2 crianças, foi lá, empolgada, sei lá, pichou com batom a estátua da Justiça no meio daquela barafunda do 8 de janeiro. Ela está presa até hoje, sem denúncia. O outro estava preso, morreu na cadeia. O outro ex-assessor, eu nem vou muito com a cara dele, o Felipe Martins, foi preso com base em alegações da Polícia Federal que não se sustentam, de que ele saiu do país, e a defesa já teve de provar N vezes que ele não saiu do país. O próprio Cid lá ficou preso até fazer a delação premiada. Então, onde estão os legalistas que diziam que a Lava Jato prende para obter delação premiada? Sabe quantas delações premiadas foram obtidas com réu preso? 20%. 80% das delações, das colaborações da Lava Jato foram obtidas com réu solto. Então existe uma manipulação da narrativa, que ela é comprada também por uma mídia, que vai repercutindo isso e vai consolidando esse cenário de que a investigação contra os corruptos é que foi ilegal. Tudo bem, é do jogo político. Então quer dizer que você investigou, por exemplo, no caso do Lula, você condenou ele, você investigou por 5 anos, você analisou 400 recursos em todas as instâncias, você confirmou a competência da 13ª Vara 9 vezes, neste caso do triplex, confirmou por 9 vezes. O primeiro recurso da defesa do Lula, quando ele foi alvo da operação, não tinha nem sido preso, quando ele foi alvo de busca e apreensão, em março de 2016, o primeiro recurso da defesa foi alegando incompetência da 13ª Vara. O Supremo confirmou a competência. Por 9 vezes, o Supremo confirmou a competência da 13ª Vara. Então, assim, eu não tenho problema, como cidadão, que a Justiça fala assim, olha, tá errado aqui. Esse é o papel das instâncias superiores. O 13ª, de fato, essa investigação aqui, ela tá saindo um pouco do petrolão. Então, tem que jogar isso para São Paulo, para Brasília, sei lá. Agora, você esperar o processo correr, o sujeito ser condenado, o sujeito ser preso, você confirmar a competência 300 vezes. Voltar atrás, né? E aí você rasgou o dinheiro do cidadão, ocupou o tempo do judiciário com aquele caso, deixando pessoas muito menos importantes, muito menos abastadas, sem advogados caros, sem acesso à justiça. Porque quando você está com a justiça ocupada com um caso desse, você está sonegando acesso à justiça aos menos favorecidos. Então você sonegou justiça aos menos favorecidos para se dedicar a esse caso. Você gastou rios de dinheiro, de recurso, de tempo do judiciário, você ouviu testemunha, você cumpriu diligências, usou o carro da Polícia Federal para cumprir diligências, usou o avião para transportar o sujeito. Você gastou uma soma enorme de recursos do pagador de impostos e você rasgou isso tudo, jogou fora. Por quê? Porque você, a partir de um contexto criado por uma série de reportagens que foram torcidas ali
para dizer que os caras é que eram corruptos, que os investigadores é que eram criminosos, para criar um climão, para mudar o clima político, para que um ministro resolvesse, então, usar essas provas ilegais como reforço argumentativo para você anular a condenação. Quer dizer, o que nós estamos falando? O cara foi preso, o cara foi condenado, 3 instâncias, 4. Os recursos foram analisados, negados, competência confirmada, provas corroboradas. De que nós estamos falando? É sério esse debate? Então, assim, né, vamos jogar a Vera, vamos colocar as cartas na mesa e vamos fazer um debate sério sobre o que está errado, o que está certo. Mais uma vez, onde estão os legalistas que criticavam os excessos do judiciário lá, na ponta? Onde estão eles agora? Estão calados. Por quê? Porque interessa, politicamente, que o judiciário siga, né, exterminando a oposição. Está muito claro isso. Qual foi a sua impressão ao vivo, no 8 de janeiro, quando vi aquelas imagens junto com o Brasil inteiro ao vivo? Imagino que tenha visto ao vivo aquelas imagens todas. Qual a avaliação que você tem hoje desse evento? Olha, eu vou te falar. Eu estou em Brasília há 20 anos. Eu já cobri outras invasões, invasão do Congresso, aquela invasão que o pessoal tacou fogo em carro de reportagem, de carro de servidor, virou carro, entrou no Ministério da Agricultura, quebrou tudo. Já teve isso. Não sei se você sabe. Sim. Já entraram no Ministério da Agricultura, quebraram tudo, arrancaram o computador, jogaram pela janela. MST, CUT, não sei o quê. Bom, enfim. Nunca aconteceu o que aconteceu no 8 de janeiro, em termos de depredação. E nunca foi no Supremo, né? Nunca ninguém tocou no Supremo. Assim, veja, é bom que fique claro. Aquilo ali é selvageria. É selvageria. Nós estamos falando de selvageria. Gente inconformada. Opa, por que essa gente está inconformada? Bom, talvez por tudo isso que a gente está falando. Mas gente inconformada, gente alienada, gente furiosa, gente muito furiosa. As pessoas estão furiosas. Elas são porta, né? Elas estão tão furiosas que elas são capazes de sair, deixar seus filhos em casa, pegar um ônibus, viajar 27 horas, parar aqui, ficar acampado no sol e na chuva e invadir um prédio público, quebrar tudo, rasgar coisa. Assim, eu o seguinte, eu sou um cara assim, eu sou um cara da civilização. Eu sou um cara da República. Eu sou um cara que eu defendo todo dia. Você não vai me ver xingar, ofender ninguém. Eu acho que assim, a gente tem que saber exercer a nossa crítica, exercer. Eu nunca confundo indignação com xingamento, né, e crítica com ofensa. Então, assim, não discordo de achar que você vai xingar o ministro do Supremo, isso vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa se cercar a casa do ministro? De que vai adiantar isso? Não vai adiantar nada, cara. Não vai adiantar nada. Sabe o que adianta? Adianta você fazer um governo legal, decente, você ser reeleito, você indicar novos ministros, o ministro se aposenta, você indica um novo ministro, aí você muda ao longo do tempo a conformação desse Supremo. O Lula fez isso. O Lula fez isso. E eu desconfio do DNA democrático do Lula, ou do PT. Para mim é um partido hegemônico. Inclusive que o Lula nunca deixou surgir nenhuma outra liderança da esquerda desde que ele se tornou essa grande liderança. Então, assim, eles têm um perfil hegemônico de impor e de não deixar nada crescer em volta, igual aquela erva daninha. Só que é o seguinte, ele fez o jogo. Se reelegeu, trocou, elegeu a sucessora, trocou 9 ministros. E agora trocou mais 2. Você, por um tempo, deplorava a existência de apenas 2 nomes, Lula e Bolsonaro. E gostaria, é minha impressão, de que surgisse uma terceira via que acabou não surgindo. Você acha que essa terceira via hoje é viável? Não, veja só. No médio prazo, pelo menos? Veja só. A terceira via não existe, tá? Eu tive algumas conversas com meus
parceiros do antagonista. O Diogo era um cara que defendia muito a candidatura do próprio Sérgio Moro. Pois é. Uma aposta no Sérgio Moro. Eu nunca acreditei na candidatura do Sérgio Moro. Por quê? Eu escrevi sobre isso, eu falei sobre isso. Eu acho normal que as pessoas confundam, não tem problema. Até porque eu tenho minhas críticas a todos os políticos. Mas eu avisei, inclusive, quando ele voltou dos Estados Unidos, né? Voltou dos Estados Unidos, fez um evento do Podemos de filiação, já anunciou ali, sei lá, uma pré-candidatura. Eu olhei aquilo ali e falei... Eu lembro disso, Eu falei, cara, Podemos? O que eu fiz? Levantei a ficha, escrevi um artigo e depois falei no meu podcast. O Podemos da Renata Abreu, na verdade, ele pertence ao tio e ao pai. Ela é a sucessora, né, da família do partido, que é muito comum no Brasil. Partidos se tornam instituições familiares, né? Aliás, no poder, de uma forma geral, porque as elites intelectuais, políticas e econômicas do país, elas vão se sucedendo, né? A nossa capitania hereditária reloaded. Mas o fato é o seguinte, o tio da Renata, dono do Podemos, foi o cara que conseguiu emprego pro Dirceu, num hotel que ele tem em Brasília. Aí você imaginar que o cara que prendeu o Dirceu vai ser candidato à presidência pelo partido desse sujeito, é muita ingenuidade. Eu falei sobre isso N vezes. Eu falei, essa candidatura, ela é natimorta, ela vai ser boicotada, e não deu outra, ela foi boicotada. E quando eu escrevi sobre isso, o pessoal ficou furioso no Podemos, eles devem ter ficado chateados comigo. Eu, inclusive, escrevi que o Sérgio Moro tinha que ter se candidatado, se ele quisesse entrar na política, a deputado federal. Porque também, você imaginar que você, vamos dizer assim, botou na cadeia, né? Fez lá a operação que botou na cadeia todo o sistema político. Ou, quer dizer, talvez nem todo o sistema político, porque os políticos demoraram para ir para a cadeia, poucos foram os que foram para a cadeia, efetivamente. Mas assim, você investigou, condenou, enfim, nessas instâncias. Esse sistema político, esses personagens da política, você acha que ele ia ser recebido de braços abertos? Tem várias coisas, assim, isso demonstra assim, uma ingenuidade e até uma miopia política que destrói o principal argumento da esquerda, dos lulistas, dos petistas em relação à Lava Jato, que a Lava Jato foi uma operação política. Ela não poderia ser uma operação política porque os investigadores, juiz, procurador, não tinham percepção, noção de onde eles estavam entrando. Eles não sabiam, eles não têm visão política. Você acha que o Sérgio Moro hoje sabe onde está? Eu acho que ele está se encontrando. Ele tem chance de se encontrar. Ele está no estágio probatório do Senado. E que já foi muito bem. Entrar no Senado está entrando por cima. Mas entende? Quer dizer, você imaginar que você vem pelos braços do povo e vai virar presidente da República. Presidente da República é um caminho. O Bolsonaro, ele virou presidente da República de uma maneira como se fosse um acidente na história. Por quê? Por causa da Lava Jato. Porque a Lava Jato, ela bagunçou o jogo político. Então, ao bagunçar o jogo político, mudou tudo, né? Mudou até o financiamento de campanha, etc. e tal. Ao bagunçar o jogo político, desorganizou esse jogo. Neste momento do ápice da Lava Jato, a sociedade estava toda engajada, achando, acreditando que poderia mudar, etc. e tal. E o Bolsonaro teve a visão de catalisar essa insatisfação popular, porque até então, você vai lembrar que 2013, com as manifestações de rua, que era um processo que vinha lá da Primavera Árabe, lá do Occupy Wall Street nos Estados Unidos, quer dizer, um processo que começou em 2008, 2009, foi ganhando as redes. Aí, em 2013, quando ele ganha as ruas no Brasil, que começa com a história dos 20 centavos, né, de São Paulo, do aumento da passagem, ele de repente, ele se torna um grande movimento de massas difusas, todo mundo muito insatisfeito com tudo que está aí. Insatisfeito com carga tributária, insatisfeito com corrupção, insatisfeito com tudo. Com falta de educação, falta de saúde, etc. e tal. E a Lava Jato acabou sendo o rastilho de pólvora desse processo, porque
ela vem na sequência. É um processo que ele retroalimenta essa insatisfação, mas ele chega a 2017 sem cabeça, sem liderança. É quando o Bolsonaro se coloca. Aí ele começa a correr o país, começa a trazer, a personificar nele essa liderança outsider, apesar dele estar há 30 anos dentro do Congresso, mas ele se coloca como aquela pessoa que não recebeu dinheiro da JBS, né? Que o Janene, quando ele estava no PP, disse que só se salvam do PP fulano e Beltrano, lembrando aqui que o Janene está na origem da Lava Jato, do Petrolão, e ele usa isso, essa estampa, para dizer assim, eu estou na política há muito tempo, mas eu nunca participei dessa festa, né? Eu nunca participei dessa farra. Então, eu sou um outsider. E eu sou o cara que vai combater esse sistema e que vai combater também a guerra cultural. E aí que é uma outra agenda que vem junto com esse processo. Como é que você avalia o modo como a imprensa tratou ele nessa ocasião e durante o governo? Duas coisas diferentes. Vamos lá. Eu fiz em 2017 ainda, quando ele já estava correndo o país, final de 2017, segundo semestre de 2017, ele começou a figurar nas pesquisas. E aí ainda era assim uma espécie de Pablo Marçal ali, né? Um pouco menos do Pablo Marçal, mas ele vinha com esse discurso de a imprensa inteira sempre tratou ele com uma certa frieza, né? Uma frivolidade, com um certo sarcasmo, sempre debochou da figura do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, para essa imprensa, né? Vamos dizer assim, essa imprensa burguesa, né? O woke, essa turma do Leblon, o Bolsonaro é uma figura que incomoda, né? É uma figura que incomoda. Então, porque é um cara que não tem liturgia, ele não tá nem aí para a liturgia do cargo, dos poderes, etc. e tal. E ele é isso, é um cara desbocado, um cara que já tinha protagonizado alguns enfrentamentos e tal. Então, sempre olhou ele com um certo deboche, uma visão meio debochada. Isso aí não vai para frente. Eu fui olhando a curva dele de crescimento, e em determinado momento eu falei assim, cara, esse cara ele vai conseguir. E aí eu fiz uma entrevista com ele, eu fui com ele para Uberaba, a gente peguei um voo, eu fui no apartamento dele, encontrei com ele, a gente fui um voo e fui conversando no voo. Na época, inclusive, eu dei para ele de presente um livro que era a biografia do Kim Jong-il, que eu tinha recebido da Embaixada da Coreia do Norte, e eu passei adiante. Eu dei para ele de presente numa brincadeira, mas fiz vários questionamentos importantes sobre economia, sobre estatização, porque ele ainda tinha naquele momento uma visão nacionalista, a visão de um militar nacionalista. E ele falava ele começava a falar de defender uma pauta mais liberal, e ninguém sabia que tinha o Guedes ainda nesse momento. E a dúvida era saber, afinal de contas, quem embarcaria nesse projeto, né? Como é que ele se viabilizaria como governo? Porque ele não tinha um partido forte, ele não tinha uma estrutura partidária, ele não tinha uma equipe técnica robusta. Porque quando você pensa assim, vou votar no fulano, beleza, mas como é que o fulano vai ocupar o Estado? Ele precisa ter quadros, senão vira uma coisa muito permeável a todo tipo de interesse, inclusive oportunistas e afins, como aconteceu de fato, né? Algumas agendas deram certo, alguns setores funcionaram e outros não. Mas o fato é que eu fiz a primeira entrevista tratando ele como um candidato. E assim, não é mérito. Isso é você fazer o seu trabalho de forma digna, como jornalista. Você entender que assim, tem um Pablo Marçal surgindo. Peraí, deixa eu ouvir esse Pablo Marçal. Hoje a imprensa já despertou para esse tipo de outsider, porque não tinha essa. Aí hoje está todo mundo ouvindo o Pablo Marçal e tomando couro do Pablo Marçal. Eu fiz uma entrevista com o Pablo Marçal em 2022, que ele saiu. Ele saiu suando lá, virou meme. Mas assim, o jornalista, ele é um observador social, ele é um sujeito que está ali para fiscalizar, não está ali para torcer.
Olha, a eleição de 2022 aconteceu um fenômeno que eu nunca tinha visto na minha vida. Mais de 5 mil profissionais de comunicação, tudo bem, assessores de comunicação, beleza, professores de comunicação, ok, mas jornalista, todos assinando uma petição de apoio à candidatura do Lula. Mais de 5 mil. Jornalistas que eu respeitava, pela trajetória, parará, gente bacana, importante, que fazia bom trabalho jornalístico, assinando esse troço e me cobrando porque eu não estava assinando. E de outro lado, um militante bolsonarista querendo saber qual era o meu voto. O Diogo, mas defendendo o voto nulo. Eu sempre falei o seguinte, olha, voto nulo, ele é muito útil se ele for válido. E no Brasil ele não é. No dia que o voto nulo for válido, aí ele vira uma ferramenta de protesto. Mas hoje, você vota nulo, esse voto vai para o lixo e ele contabiliza o válido. Então, assim, agora, as pessoas passaram a ser patrulhadas a declarar seu voto. A Anitta, recentemente, acabou falando sobre isso. Aí eu fui pressionada a declarar meu voto no Lula. Assim, eu não sei se ela queria votar ou não no Lula, mas ela foi pressionada pelo ambiente que ela estava inserida. E eu disse isso na ocasião, na época da campanha. Eu falei assim, gente, vocês não vão saber em que eu votei. Nem se eu votei. Por quê? Porque o voto é secreto. É uma prerrogativa constitucional. Então, assim, a gente não pode confundir o cidadão, e eu sou um cidadão antes de ser um jornalista, e eu tenho meus valores, e eu imprimo meus valores na minha profissão, mas eu continuo sendo um jornalista. Eu sou o jornalista que publicou a matéria da mansão do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fala comigo aqui. Vamos fazer a entrevista? Vamos. Ele respeita o meu trabalho jornalístico. Eu não estou aqui para agradar ninguém. O próprio Jair Bolsonaro eu já critiquei diversas vezes e ele me deu uma entrevista, inclusive, durante a campanha. Como me deu também uma entrevista o Ciro Gomes, o Pablo, todos os candidatos. O único que não me deu entrevista foi o Lula. Mas eu conversei com todos. Aliás, eu fiz talvez a primeira entrevista com o Ciro Gomes sem ele falar um palavrão. O pessoal me ligou e falou assim, como é que você conseguiu? Eu falei, não, basta você ter uma conversa civilizada. O jornalista hoje está muito preocupado em lacrar. Eu estou conversando com você aqui, eu não estou preocupado com frase de efeito. Né? Eu poderia estar preocupado com o corte que você vai colocar na internet, mas eu estou preocupado aqui em expor a minha ideia de uma forma franca e autêntica. O que eu acho que está faltando no jornalismo hoje é autenticidade, eu acho que é honestidade intelectual, Bruno. Mas você falou no começo que há uma tendência hoje de cobrar do jornalista um lado, uma Sim. posição. Isso é compatível com essa ideia de ser confiável por todos os lados? Talvez o Lula não tenha ido à entrevista com você um pouco por isso, porque você estava mostrando o lado, né? Ou não? Eu acho que o Lula não veio conversar comigo porque eu publiquei as matérias que levaram ele para cadeia. Importantes, né? O que é uma pena. Porque, assim, eu admito, como um cidadão, como um jornalista republicano que sou, eu admito ser desafiado, ser enfrentado, ser confrontado, ter uma matéria minha questionada. E se eu tiver que reconhecer um erro, eu admito. Não tem problema nenhum. Nós todos somos falhos, nós estamos aqui para errar. A gente só acerta errando. Né? A gente testa muitas vezes os limites da nossa profissão no dia a dia, no empirismo. Essa história de você se posicionar politicamente, até que ponto isso é bom, até que ponto isso não é bom, eu te digo, não tem mais como eu discutir isso, porque não cabe. Eu não tenho que... Veja, uma coisa é eu defender valores. Quais são os valores? Você acha que não há espaço mais para quem é neutro hoje? É isso? Neutro não existe. Isenção no jornalismo não existe. O que pode existir... Mas antigamente tinha essa impressão de que era possível. Isso é uma conversa fiada. Quer dizer, na verdade, o que você tem é o seguinte...
Eu sempre digo, as pessoas falam assim, Cláudio, você não é isento. Eu não sou mesmo. Isenção não existe. Para nenhum de nós, nem você no seu trabalho de procurador, de entrevistador, não de jornalista, não existe isenção. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é resultado da nossa experiência de vida, das nossas crenças, das nossas convicções, daquilo que a gente aprende na escola, aprende dentro da família, aprende com os amigos, daquilo que a gente vive, dos nossos traumas, de tudo. Isso faz com que nós tenhamos uma percepção da vida. Isso define o nosso olhar sobre os fatos. O que pode existir, o que deve existir, aí sim, não é a isenção, é a independência. A independência do pensamento, a independência da manifestação, a independência da atuação do jornalista. Quer dizer, se eu sou financiado pela SECOM e a SECOM cobra de mim que eu diga que meme na rede tem que ser regulado, qual é a independência que eu tenho? Então, assim, eu tenho que ter a independência de dizer isso aqui está errado, isso aqui está certo, na minha opinião. Eu posso estar errado, mas eu estou falando aquilo com a convicção que eu tenho, com aquilo que eu acredito. E você também é falho, todos nós somos falhos. Mas a gente tem que falhar buscando acertar. A gente tem que fazer o jornalismo buscando uma verdade que talvez a gente nunca alcance. Mas a verdade, até porque existem várias verdades. Existe a verdade jornalística, que muda com o passar dos dias. Existe a verdade histórica, que é aquela que é revisitada. Existem várias verdades. Existem as percepções da verdade. Mas a gente tem que buscar ao máximo aquela verdade que esteja ancorada nos fatos. O que a gente não pode é ignorar os fatos e começar a vender narrativa. Dizer o seguinte, olha, isso aqui não é uma caneca preta. Isso aqui é uma taça de vinho. Aí você repete aquilo, uma taça de vinho, até que o teu interlocutor acredite que aquilo é uma taça de vinho. A gente está vivendo isso hoje. Hoje a massificação é que garante a tua narrativa. Quem ganha é quem consegue massificar mais. E é ridículo, porque você vê, muitas vezes, jornalistas, eu não digo nem político, porque o político está ali na disputa do poder e aí vale tudo, vale mentir, vale tudo. Mas o jornalista, ele devia buscar essa verdade. Ele não poderia compactuar com uma coisa que ele fala assim, cara, isso aqui não pode. Você veja, as pessoas hoje têm um melindre enorme, os jornalistas têm medo até de se posicionar contra, por exemplo, decisões do status quo. Então, se a polícia diz que existiu uma BIM paralela e que essa BIM cometeu crime de interceptação de chamada, de violação do teu dispositivo eletrônico, e ela quer te enquadrar nesses crimes, a imprensa inteira, ela embarca, né? Ela embarca nessa narrativa. Aí eu vou lá, sozinho, e digo, peraí, deixa eu ler o relatório. Aí li o relatório. Bom, o único evento aqui envolvendo o uso de um sistema eletrônico é o First Mile, que faz um monitoramento do celular por georreferenciamento. Então, peraí, então não há invasão do dispositivo telemático, informático, ele não está acessando as tuas mensagens, ele não está hackeando você, ele não está interceptando as tuas conversas, ele não está acessando as mídias do teu celular, não tem nada disso. O que ele está fazendo é um acompanhamento do sinal do teu celular que ele emite para as torres. Antenas, pelas herbes. Pelas herbes, pelas torres. E vou te dizer, isso aí é no máximo invasão de privacidade. E durante a pandemia, vários governos estaduais compraram esse equipamento para fazer monitoramento de quem violava a pandemia. O Dória queria implantar isso aqui em São Paulo. De quem violava o isolamento, de quem estava descumprindo a quarentena. Durante a pandemia, isso foi uma prática. E eu não vi ninguém investigando os governos, os governadores, que fizeram isso ao arrepio de qualquer legislação. Botaram lá a máquina e começaram a fazer monitoramento. Quem garante que esse negócio não foi feito, não foi usado, esse equipamento não foi usado também para monitorar inimigos políticos? Ninguém sabe. Então o que está faltando hoje é a coragem do jornalista de
de dizer, peraí, isso aqui tá errado. De dizer, olha, as provas contra o Felipe não existem. Mas tá todo mundo meio contaminado com essa visão de que é o seguinte, tem que acabar o bolsonarismo, a gente tem que ajudar a acabar com o bolsonarismo, etc. Tarará, tá todo mundo nessa vibe, nessa bad trip de achar que você consegue acabar com um movimento político de massa, prendendo, esfolando pessoas ao arrepio da lei. Isso não vai acontecer, isso só vai fortalecer o movimento. E a gente não pode esquecer o seguinte, nessa discussão toda, as pessoas, os analistas de plantão, esquecem uma coisa chamada eleitor. Esquecem o que o cidadão quer, a vontade do cidadão. É muito típico daquela elite que nunca foi incomodada. Aquela elite que decidia os rumos do país. Aquela elite que negociava a transição de um regime da monarquia para a república. Aquela elite que fazia os seus negócios e que direcionava o orçamento estatal bancado com os impostos do cidadão para garantir o desenvolvimento de setores em que esses empresários têm interesse. Era isso que a Odebrecht fazia. O Emílio contou isso na delação premiada dele. Essa elite hoje ela está incomodada, ela está sendo desafiada, assim como a imprensa, que também acha que é elite, porque convive no poder, e tem jornalista que acha realmente, ele acha que é um político também, que está dentro do poder e que está usufruindo do poder. Alguns até gostariam, mas essa elite está sendo incomodada nas redes sociais, ela está sendo questionada, ela está sendo cobrada, as pessoas estão insatisfeitas, elas querem manifestar isso de uma forma direta. As redes sociais promovem isso. Então, quando você, como jornalista, olha e fala esse movimento bolsonarista aí, ou essa direita, ela é truculenta, ela não deve existir, não sei o quê. Isso é um exercício filosófico que desconsidera a realidade. Um desejo, né? É um desejo. Desculpa, isso não é análise. Isso é um desejo seu. Guarde para você. Qual é a análise? A análise é o seguinte. Existe uma parcela gigantesca da população, que é a maior parte da população, que não se vê representada na esquerda, que não queria ter visto o Lula ser solto. Essa é a grande maioria, o que inclui as abstenções, os votos nulos, etc., junto com aqueles que votaram no Bolsonaro. Mas nesse espectro aqui, você tem o militante, o bolsonarista, aquele cara que olha o Bolsonaro, é meu ídolo, é a minha liderança, beleza, tá certo, é legítimo. E você tem gente que votou no Bolsonaro para tentar não eleger o Lula. Então, assim, primeiro que você tem uma direita, lato sensu, muita gente que não sabe nem o que é ser de direita, muita gente que não entende qual é o caminho da prosperidade de uma nação, muita gente que ainda cai na conversa fiada desses regimes socialistas e comunistas que nunca deram resultado, nunca tiveram sucesso. E essas pessoas, elas são usadas, são manipuladas, e no final das contas elas não percebem que elas estão pagando a conta. No final, o que você tem é uma galera dentro do sistema que se beneficia desse sistema, que usa o sistema para ampliar ainda mais as suas prerrogativas, o seu poder, as suas benesses, os seus privilégios, usando o dinheiro do cidadão. Então, hoje, eu digo para você, hoje nós temos uma sociedade escravizada. Não importa, cara, em quem você... em quem você votou. Eu digo para você, não importa em quem você votou, você é escravizado. Você está pagando, você está bancando esses privilégios, você está deixando que te arranquem essa riqueza que você poderia estar dando para os seus filhos, para uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus netos.
você poderia estar multiplicando essa riqueza e você está trabalhando e 5 meses do teu ano estão sendo drenados para bancar esse sistema. Então, assim, hoje as pessoas elas precisam começar a ter consciência de que é preciso se libertar. É preciso se libertar desse estado de coisas e desse estado mastodonte, vampiro, que fica te sugando a todo instante. Né? E essa discussão, ela não é ideológica só. Ela passa pela ideologia política, econômica, pela filosofia econômica, ela passa por aquilo que a gente identifica, né, à direita. Né? E você pode pegar as experiências, por exemplo, até mais radicais, como agora o Milei na Argentina, com o seu anarcocapitalismo, né? com a sua visão mais libertária, né? Anti-Estado. Mas você, de qualquer maneira, você qual é o campo da ideologia, dessa ideologia política, aonde é que você defende as liberdades? A liberdade econômica, a liberdade de empreender, a liberdade de manifestação, de expressão, é no campo da direita. Então, assim, quando você fala assim, Cláudio, como é que o jornalista tem que se posicionar? Eu falo assim, cara, para mim é muito fácil, eu me posiciono nesses valores, nesse campo de valores. Eu estou do lado de quem, como jornalista? Do lado do pagador de impostos, do cara que cumpre a lei e paga os impostos, que para mim é o cidadão ativo, é aquele que está apto para exercer a sua cidadania. Então, eu não lembro, na sua atividade, desde que eu o conheci, há muito tempo, e o acompanho, não lembro de você ter namorado ideias de esquerda, não é essa a ideia. Mas parece nítido que você, hoje, se mostra mais como alguém de direita, ou que apoia a ideia de direita. Sim. Você percebe isso? Isso foi de propósito? Ou é uma percepção enganada? Eu tô enganado. Eu vou te dar um exemplo. Eu, em 2005, eu trabalhava no Correio Brasiliense, que é um jornal da capital. Eu cheguei em 2004. E aí, eu trabalhei lá 4 anos, Correio Brasiliense. E eu fiz uma série de matérias, 2005, 2006 e 2007. Várias matérias, várias reportagens, denunciando o quê? A infiltração ideológica do governo do Hugo Chávez no Brasil. Inclusive, eu me formei, eu fiz Relações Internacionais. Sim. E o meu TCC lá, meu trabalho de conclusão do curso, foi dedicado a entender essa política externa do Hugo Chávez, que já era uma novidade, porque ele já usava... Como que a imprensa lidava com isso, né? E ele já usava os meios de comunicação, ele criou uma agência de notícias, ele fez uma série de coisas, rádios, ele implantou no Brasil através de um canal que tinha, eu acho que era universitário, botou para retransmitir o sinal da Telesur, que foi a TV que ele criou, enfim. Eu denunciei uma série de reportagens essa infiltração. Como é que ela se dava? Essa infiltração se dava através de distribuição de livros nas escolas, para as crianças, criação dos chamados círculos bolivarianos, que era uma cópia dos comitês de cubanos, que era para você justamente fazer essa célula e infiltrar essa célula em comunidades menos favorecidas, que eles achavam que é onde essa ideologia poderia ter mais aderência, que é a pobreza, é a miséria. Então você fica prometendo retirar as pessoas daquela situação. E eu, inclusive, denunciei até a participação de funcionários do Senado, de jornalistas, não sei o que, nessa brincadeira. Eu virei alvo, um dia eu cheguei para trabalhar, e eu virei alvo de... Eu cheguei para trabalhar, tinha assim, em todas as estações de trabalho do Correio Brasiliense, tinha uma nota da FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalismo, e do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal, me descendo a lei em mim. Então, assim, eu vejo essa turma que chegou agora com o bolsonarismo com uma turma muito assim, muito engajada e tal, mas eles estão chegando agora. Eu estou nessa brincadeira há muitos anos. Só que acontece o seguinte, essa clivagem ideológica, ela nunca foi tão forte. Ela não estava tão presente nem na imprensa, nem na política lá atrás. Mas assim, para mim sempre esteve muito claro quais eram os valores
que deveriam nortear o meu trabalho. Inclusive, boa parte deles estão no Código de Ética do Jornalismo, que existe no Código de Ética do Jornalismo. Agora, é isso. Eu já cheguei a ser homenageado, em função dessas reportagens que eu fiz do Serviço Secreto do Regime Militar, cheguei a ser homenageado por entidades de familiares de mortos e desaparecidos. Na Câmara, de pessoal levantar e bater palma para mim. Isso me faz alguém de esquerda? Não, isso me faz um grande jornalista, que não tolera o arbítrio, seja ele de quem for, não tolera o abuso de autoridade, não tolera a violência, não esse tipo de violência estatal, né? Embora eu defenda que cada um de nós tenha a sua autodefesa, mas todos esses conceitos, eles hoje estão muito mais presentes no debate público, estão presentes na nossa lida, estão presentes na política, na economia, em tudo. Hoje virou, na verdade, isso impregnou todo o debate. Na cultura, na sociedade. Isso não existia há 20 anos. Isso não existia. Mas para mim estava muito claro que assim, o bolivarianismo, o socialismo do século XXI não era na Costa Buena, entendeu? Então, não, assim, aqui não, meu amigo, aqui não. Né? E eu me lembro que eu fui... o embaixador reagiu muito forte, acionou na época um jornalista que tinha relação com grandes empreiteiras que tinham negócio na Venezuela, para tentar cortar minha cabeça do jornal. Então, assim, a gente, na verdade, é um despertar da sociedade brasileira como um todo. Por quê? Porque todos nós estamos hoje entendendo melhor primeiro que é o teatro político. O quanto nós somos explorados por esse sistema. Qual é o caminho para o desenvolvimento? Você tem nuances. Às vezes o contexto histórico pode mudar abordagens. A gente já teve aquela onda, né, neoliberal de se reduzir o Estado, parará. Agora a gente está vivendo uma nova onda nacionalista que ela é resultado de um processo talvez de ressaca da globalização, né? Porque a globalização ela foi aproveitada pelos asiáticos, especialmente pela China, e os países do Ocidente perderam empregos, perderam indústria, foram desindustrializados, perderam emprego e hoje estão sofrendo várias consequências, inclusive a questão da migração, em função disso. Hoje você tem lá o Trump no Partido Republicano, vamos dizer assim, como uma renovação do Partido Republicano. Um Partido Republicano que com Reagan era liberal, era neoliberal, era um cara que defendia as práticas neoliberais, e que hoje, esse mesmo Partido Republicano agora, com a liderança do Trump, ele vem defender o quê? O protecionismo, a reindustrialização. Então, existem processos históricos que vão mudar a abordagem que nós temos em relação ao papel do Estado, ao tamanho do Estado, porque assim, quando você olha, o Estado precisa ser mínimo ou ele precisa ser eficiente? Eu já dei um ciclo de palestras para institutos liberais no país e a galera que é muito acostumada com academia, com livros, com teorias, o pessoal abre o olho desse tamanho e fala assim, peraí, porra, o que você está defendendo? Fala assim, gente, a pandemia trouxe uma realidade. Ela esfregou na cara de todos nós. O que ela esfregou? Ela esfregou assim, você não tem indústria médica, você não produz vacina, você não produz equipamento hospitalar, você não produz remédio, você é um país de merda, desculpa a expressão. É isso que a pandemia esfregou na nossa cara. A gente teve que entrar na fila na Índia para comprar ivermectina, na China para comprar respirador, para comprar luva, para comprar vacina, insumo de vacina pro Butantan fazer aqui. E nós não fomos os únicos. Países do mundo inteiro tiveram que entrar nessa fila.
E de repente estava todo mundo com o pires na mão, batendo na porta dos chineses, dos indianos, cara. E aí você se pergunta assim, tem alguma coisa errada nesse processo? Por que chegamos aqui? Eu sou formado, no meu ensino médio, eu me formei como técnico em química. Trabalhei na indústria. E eu sou do Rio de Janeiro. E nessa época, o Rio de Janeiro era cheio de indústrias médicas, complexos médicos, né, com produção química. A própria indústria farmacêutica, né, a indústria farmacêutica era muito pujante no Brasil. E o Rio era um celeiro de indústria farmacêutica. Tinha lá a Merck, tinha a Schering, tinha várias indústrias farmacêuticas. Você não tem nada. E aí você olha e fala assim, cara, tá tudo errado. Nós não podemos ser tão dependentes, porque isso leva a gente para uma coisa chamada insegurança sanitária. Leva a gente para uma coisa chamada soberania. Então hoje, todos esses estrategistas dos governos, inclusive o governo americano fez essa análise também, e eles chegaram à conclusão de que é preciso você ter um Estado eficiente, mas um Estado estratégico. O que é o Estado estratégico? É o Estado que vai garantir que você tenha segurança energética, segurança alimentar, segurança sanitária, segurança, defesa nacional, segurança, vamos dizer assim, no sentido próprio, né, do contexto da soberania, só que embarcando não só a questão militar do conflito tradicional, regular, do conflito regular, mas o combate a máfias, a organizações criminosas transnacionais, como máfias, organizações como o PCC, né, o crime, o tráfico de drogas, de armas, o tráfico humano. Por quê? Porque já há uma percepção, e por isso a gente falha tanto na segurança pública, mas já há uma percepção de que esses crimes são crimes que atingem a tua soberania. Sim. Se você tem o PCC infiltrado nos poderes da República, fazendo política pública. E não é a vara criminal que vai resolver isso, né? Não é a vara criminal. Aí você começa a pensar o seguinte, peraí, por que nós temos... De onde... Olha, o Congresso Nacional é uma câmara de ressonância de interesses de toda a sociedade. E quem exerce pressão lá? Grupos organizados, corporações que têm grana para poder pagar escritórios de advocacy, para construir políticas públicas, para poder fazer eventos, para poder fazer palestras, para poder construir o diálogo com os parlamentares, ONGs, OCIPs, organizações da sociedade civil, às vezes também financiadas, a gente, né, não sabe por quem, que vem defender esses mesmos interesses. A própria pauta ambiental é muito forte nesse sentido, toda essa pauta identitária é muito forte nesse sentido, e a gente já sabe quem financia, né, a turma do Jorge Soros e afins. Agora, quem é que defende, quem é que financia o lobby pró-crime? O que faz um parlamentar defender a liberação das drogas? O que faz um parlamentar defender a saidinha? A gente precisa... Tem um lobby forte da OAB também, né? Não pró-crime, mas pró-defesa. Então, peraí, né? Esse é o papel da OAB? A OAB, ela tá ali para quê? Para defender o cumprimento da lei ou para transformar a lei para defender o criminoso? Cadê a OAB defendendo as prerrogativas de quem está sendo preso sem audiência de custódia, sem denúncia e afins? Queria voltar num tema, você mencionou a SECOM. Você já disse, contou o caso, mas não contou detalhes. Foi convidado para assumir a SECOM do Bolsonaro e não aceitou. Não. Quem te convidou e por que você não aceitou? Isso aconteceu na transição do governo, logo após a vitória ali em 2018, e eu fui procurado por 3 interlocutores, tá?
todos do primeiro escalão, tá? E eles me sondaram sobre a possibilidade de ser o secretário de comunicação. Bom, claro, você como profissional de jornalismo, de comunicação, você se sente lisonjeado pelo convite, pela lembrança, mas eu fiz algumas ponderações, né? Agradeci naturalmente o convite e eu fiz algumas ponderações. Falei, olha, essa posição, ela é uma posição bastante sensível neste momento. Por quê? Porque qualquer pessoa que ocupar a Secretaria de Comunicação, ela vai ser atropelada pelo Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro era quem conduzia a comunicação da campanha. Só que existe uma diferença entre comunicação de campanha, né, com uma energia diferente, com uma atuação diferente, com uma estratégia diferente, de enfrentamento constante, porque é guerra política. Campanha é isso, é guerra política. É ocupação de espaço, etc. e tal. E existe uma diferença em relação ao que é a comunicação institucional. O que é você lidar com a imprensa no dia a dia, o que é você como comunicar bem as políticas do governo, etc. e tal. Eu digo para você, se fosse secretário de comunicação, eu ia instalar uma redação de jornalistas investigativos em cada ministério e antecipar qualquer tipo de denúncia, justamente buscando o quê? A moralidade pública. Só que isso é uma idealização, né? Isso aí nunca seria algo realizável na prática, porque eu acho que nenhum governante ia topar contrariar tantos interesses quando você constrói um governo. Mas assim, então tinha essa questão do Carlos. E isso ficou muito claro, porque isso ficou demonstrado nas crises que se sucederam com uma comunicação de guerrilha que não funciona. Qual que era a posição do Bolsonaro em relação a essa questão do filho Carlos? Como é que você percebia que ele reagia ali? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina aqui. Mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com o Cláudio Dantas, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP, com uma condição especial do programa Contraponto, está no QR Code ou na descrição desse vídeo. Aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Então, veja, o que eu gostaria, como cidadão, como jornalista, que a imprensa saísse desse transe, se é que ela está num transe. Eu gostaria de reviver os tempos áureos de uma imprensa corajosa, independente, capaz de colocar o dedo na ferida dos poderosos. Porque uma imprensa que serve aos poderosos, ela não serve para nada. Eu acho que nós precisamos, e aí eu acho que as autoridades desse país, do judiciário, os integrantes do próprio Supremo, eles precisam abrir a janela do Supremo, deixar o ar entrar, oxigenar o ambiente, sabe? Ou tentar ouvir as ruas. Não adianta achar que vai acabar com a direita, ou seja lá com o que for. É preciso respeitar a vontade das pessoas. Em 2019, a Cruzoé, revista que você integrou, publicou uma reportagem importantíssima de um documento que o Marcelo Odebrecht entregou à Polícia Federal, mencionando o então AGU Dias Toffoli. Sim. Embora não houvesse nenhuma comprovação de pagamento de propina naquela referência ali. De prática criminosa, não tinha. De crime, em geral, não tinha nenhuma referência clara. Ela foi censurada pelo Supremo. Depois voltou atrás. Sim. Mandou intimar todo mundo para ser ouvido. Você foi ouvido naquela ocasião e queria ouvir os bastidores dessa celeuma.
Tchau.